Mas sempre que a nuvem se levantava de sobre a tenda, os filhos de Israel partiam, e no lugar onde a nuvem parava, ali os filhos de Israel se acampavam. Segundo a ordem do Senhor, os filhos de Israel partiam, e segundo a ordem do Senhor se acampavam. Todos os dias em que a nuvem parava sobre o tabernáculo ficavam acampados. E quando a nuvem se detinha muitos dias sobre o tabernáculo, então os filhos de Israel cumpriam a ordem do Senhor e não partiam. E quando a nuvem ficava poucos dias sobre o tabernáculo, segundo a ordem do Senhor se acampavam, e segundo a ordem do Senhor partiam. Porém, outras vezes, a nuvem ficava desde a tarde até a manhã, e quando ela se alçava pela manhã, então partiam. Quer de dia, quer de noite, alçando-se a nuvem partiam. Ou, quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam, e alçando-se ela, partiam. Segundo a ordem do Senhor se alojavam e segundo a ordem do Senhor partiam. Cumpriam o seu dever para com o Senhor, segundo a ordem do Senhor por intermédio de Moisés. Números, capítulo 9, versículos 17 a 23. A paz do Senhor Jesus, irmãos, que estão ouvindo esse áudio. O meu nome é Rosane, eu sou a pessoa que tem narrado os vídeos da irmã Claire e parou por um momento, e quem tem narrado agora é a Vanessa e outras irmãs Deus tem levantado para narrar. Mas eu gravei esse áudio para que os irmãos conheçam um pouco mais da história, de como que eu encontrei o vídeo da Claire, como que começou essa situação de narração. E eu conversei com a Vanessa e a gente combinou que eu gravaria um áudio para explicar para os irmãos coisas de como eu fui abençoada, né, com os vídeos da Claire. E também eu achei interessante compartilhar com os irmãos algumas perguntas que eu recebo do Brasil todo e de fora do Brasil também. Eu acredito que são perguntas que muitas pessoas têm, porque eu recebo elas com uma certa frequência. Muitas perguntas se repetem. Então, achei que seria interessante compartilhar com vocês. Pode ser que você que está ouvindo não considere saber de alguma dessas perguntas algo relevante, mas eu acredito que seja relevante para muitas pessoas, porque eu recebo com repetição. Então, a primeira pergunta que eu mais recebo é: você é a Claire? Não, irmãos, eu não sou a Claire, eu sou brasileira. A Claire não é brasileira. Eu não sei ao certo a nacionalidade dela, mas algumas pessoas já me informaram que pelo sobrenome ela é francesa, mas ela fala inglês, então eu não sei, né? Atualmente ela mora nos Estados Unidos e eu sou brasileira, nascida no Brasil, moro atualmente na cidade de Curitiba. Muitas pessoas também perguntam isso, onde que eu moro. Eu moro em Curitiba. E outra pergunta: como você encontrou os vídeos da Claire? Irmãos, toda a minha pesquisa de pregações que eu vou assistir para minha edificação espiritual, para minha vida particular, eu faço em inglês. E foi por isso que eu encontrei os vídeos da Claire. Eu estava assistindo outro vídeo, outra pregação, e o vídeo da Claire apareceu no ladinho, na abinha lateral, como uma sugestão. O primeiro vídeo que eu vi foi aquele Preparem Pacotes. E quando eu vi ele, na verdade, Deus falou comigo, o Senhor, ele confirmou algo que ele já tinha falado comigo no ano de 2011. No momento que eu vi o vídeo da Claire, o Senhor confirmou. E ele falou comigo que ele gostaria que eu deixasse esse vídeo disponível para os irmãos que falam português. Eu já trabalhava com legendagens e traduções antes, por alguns anos. E no momento que eu fui começar a legendar o vídeo da Claire, o Senhor falou muito claro no meu coração que Ele não queria que eu legendasse, que não daria tempo de essa informação chegar até as pessoas que Ele gostaria que chegassem, que era para eu narrar. E foi então que eu comecei a narração dos vídeos, foi por esse motivo.
Muitas pessoas também me perguntam, como você sabe que o que a Claire fala é de Deus? Para isso, eu dou de resposta um versículo bíblico, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas de espinheiros ou figos dos abrolhos? Mateus capítulo 7, versículo 16. Eu creio que a Claire é uma mulher de Deus porque ela fala de santidade, o que hoje em dia a gente praticamente não ouve nos púlpitos, nós sabemos disso. Ela fala de santidade, ela fala de arrependimento, santificação e de nos prepararmos para o arrebatamento. Então, por isso eu creio que ela é uma mulher de Deus, que o que ela fala é de Deus. Pode ser que muitas coisas que ela fale ali também, irmãos, é rema particular para ela, exclusivo para a vida dela. Mas não por isso ela deixa de ser uma mulher de Deus, ao meu ver. Eu, Rosane, penso dessa maneira. Se você que está ouvindo pensa de uma maneira diferente, amém, eu respeito a sua opinião. E outra pergunta que chega bastante também para mim. Como a Claire desenvolveu essa intimidade com Deus? No site dela, irmãos, ela explica que foram 30 anos, mais de 30 anos de busca. Então, não é do dia para a noite que isso aconteceu. Tem pessoas que me escrevem testemunhos contando que começaram, mas passou uma semana e eu não senti que Deus falou comigo como fala com a Claire. Irmãos, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Continua buscando o Senhor, que eu creio que Ele vai se manifestar na sua vida da maneira que Ele acha que você está precisando. Cada um de nós precisa de uma maneira diferente, cada um de nós está num degrau diferente com o Senhor, numa caminhada. O Senhor Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Todos nós estamos andando ali no caminho que é o Senhor Jesus, eu creio. Mas cada um de nós está num momento, numa etapa dessa caminhada com o Senhor Jesus. Então eu creio que a Claire não conseguiu do dia para a noite essa intimidade. Então o meu recado para vocês, irmãos, é não desanimem, não se desesperem, não achem que é só para ela. Outra pergunta que chega bastante para mim é, a Claire ouve Deus todos os dias de maneira clara? Irmãos, não. Na verdade, a impressão que eu acredito que eu acabei causando ao postar diretamente os vídeos um atrás do outro, é que os irmãos achavam que todo dia a Claire ouvia Deus. E não é assim, irmãos. No canal americano dela, ela fica às vezes semanas sem ouvir o Senhor Jesus, e aí ela posta um louvor, uma pregação, uma mensagem dela, ali que o Senhor deu para ela. Mas eu peguei as partes de que o Senhor falava com ela e narrei aquilo. Isso causa a impressão de que o Senhor falava com ela todo dia. Não é assim. Inclusive tem vídeos onde ela é repreendida pelo Senhor por ela estar impaciente, querendo que o Senhor falasse, porque ela queria postar os vídeos lá no YouTube para os irmãos que estavam acompanhando o canal dela. E o Senhor corrigiu ela e ele falou, né? Você não tem que ficar querendo mostrar lá os vídeos para os irmãos, você tem que me buscar por mim mesmo. E foi o momento que o Senhor Jesus falou com ela que ele não era como uma máquina de fazer biscoitos, que ia ser uma revelação atrás da outra, uma palavra atrás da outra. Então, irmãos, se você ficou com essa impressão de que o Senhor Jesus ele fala com a Claire todo dia, porque eu acabei postando um vídeo atrás do outro, eu quero te falar que não é assim. Ela também busca o Senhor às vezes e não ouve nada, tá? Então, que isso sirva de ânimo para você continuar buscando o Senhor e não achar que você está fazendo alguma coisa errada só porque você não ouve o Senhor todo dia, com a clareza que aparentemente ela ouve. Porque muitas vezes ela fica horas em adoração, horas, e o Senhor só fala com ela no final. Ou às vezes ele não fala, né? Tem isso também, esse detalhe. Outra pergunta que chega também bastante para mim é, a Claire é a única pessoa que ouve a Deus claramente? Não, irmãos, não é. E ela também não é a única pessoa que posta vídeos das coisas que o Senhor falou com ela. Isso não é muito comum em português, mas é muito, muito comum em inglês. Várias pessoas de várias nacionalidades têm essa comunhão com o Senhor e postam os vídeos na internet. Não é só a Claire.
Ela foi a pessoa que o Senhor tocou no meu coração para narrar. Mas existem várias outras pessoas que fazem isso também. Existe uma forma de adoração lá nos Estados Unidos chamada Soul Worship. Aqui no Brasil eu poderia traduzir como se você fosse mergulhar em adoração. Não é algo comum de se praticar aqui. Existem algumas pessoas que praticam, eu conheci. Mas é você fazer como a Claire faz, se abandonar em adoração. Você ficar sem ter hora para sair da presença do Senhor. Você entrar num recinto específico para isso e ficar ali só você e o Senhor, sem essa precipitação, né? De, vou orar 1 hora. E não é só orar, irmãos, é uma adoração, é uma comunhão ali, conversa com o Senhor, como a Claire fala muito de dançar com o Senhor, é um relacionamento com o Senhor. Então, ela não é a única pessoa que pratica isso. Isso é muito comum nos Estados Unidos e não é muito conhecido no Brasil. E não sei como é na Europa, né? Os irmãos que são da Europa não comentaram comigo sobre isso lá. Mas eu recebi alguns e-mails de irmãos da Europa e, enfim, não comentaram a respeito de como funciona a adoração lá na Europa, se tem essa Soul Worship por lá. Outra pergunta que chega para mim. Por que a Claire posta os vídeos de seus momentos íntimos com Deus? Irmãos, louvado seja Deus porque ela faz isso, tá? A gente tem que ter em mente que o nosso inimigo, ele veio para roubar, matar e destruir. O que ele puder colocar de páginas e mais páginas de destruição, páginas e mais páginas de tragédia, vídeos e mais vídeos de pornografia na internet, ele vai colocar. Então nós temos que dar glória a Deus pela vida de pessoas que decidem postar essas coisas na internet. Eu considero a Claire e as outras pessoas que fazem isso como sal. Eu não olho de forma negativa para isso, para as pessoas que postam suas experiências com Deus na internet. Eu olho de uma forma assim, grata. Eu sou grata a Deus pela vida dessas pessoas, porque eles estão sendo sal ali naquele terreno. Eu recebi alguns e-mails já, irmãos, de pessoas que iam cometer suicídio e não cometeram porque encontraram vídeos na internet. Então, se você que está ouvindo isso, você tem sentido também que o Senhor tem te chamado para postar suas experiências na internet, posta, irmão. Poste, ore a respeito a isso. Se o Senhor confirmar para você, poste. Porque vai ser bênção na vida de muitas pessoas. Outra pergunta que chega... Aí essa pergunta, irmãos, ela é muito pessoal, ela é a respeito da minha vida pessoal. E eu procuro evitar, porque que diminua eu e cresça o Senhor. Mas muitas pessoas me perguntam, de que igreja você é? Irmãos, para você eu te respondo, eu sou da igreja A Noiva. Eu sou parte da noiva, eu não falo de placa. Eu falo do Senhor Jesus para a noiva. Noiva, eu creio que são todas as pessoas do planeta Terra que fazem parte do corpo de Cristo que se chama noiva, a igreja. É dessa igreja que eu sou. Eu não falo de placa, irmãos. Então, para todos os irmãos que me escrevem, me perguntam, essa é a resposta que eu dou, que eu daria se você me escrevesse. E outra pergunta, por que você parou de narrar os vídeos? Irmãos, por esse versículo que eu comecei lendo aí, no comecinho desse áudio, eu li sobre a nuvem no tabernáculo. Irmãos, eu acredito que a gente pode ser muito abençoado pelo Senhor se a gente simplesmente respeitar os tempos de parar e de avançar. A palavra diz que quando a nuvem sobre o tabernáculo se detinha 2 dias, ou 1 mês, ou 1 ano, ficando sobre ele, então os filhos de Israel se alojavam e não partiam. Irmãos, é esse momento que eu estou vivendo, de obediência, não partir. Se o Senhor não me mandar ir, eu não vou. Muitos irmãos perguntaram o seguinte para mim. Você se afastou dos caminhos do Senhor, por isso deixou de narrar os vídeos? Não, irmãos. Porque nem sempre parar significa um afastamento dos caminhos do Senhor.
Há tempo para todas as coisas debaixo do sol, irmãos. Para aqueles de vocês que me escreveram, levante e lute, você tem que guerrear. Muitos irmãos me escreveram coisas parecidas, como se eu estivesse parando de guerrear só porque eu parei de narrar os vídeos. Irmãos, nenhum exército marcha 24 horas por dia, nenhum exército. Eu entendo que nenhuma pessoa tire férias do exercício espiritual, mas também ninguém marcha 24 horas por dia. Há um momento de acampar, há um momento de fazer refeição, há um momento de descansar. E eu estou vivendo esse momento de ficar quieta. Não significa que eu me afastei do Senhor por isso. Porque se a nuvem parasse 2 dias, 1 mês ou 1 ano, o povo obedecia. Então, a mensagem que eu quero deixar para você que está ouvindo esse áudio é: será que você não está avançando sem que o Senhor esteja avançando com você? Será que você não está avançando sozinho ou sozinha? Porque você acha que se você parar, significa que é derrota, significa que você está fraco, significa que você não está guerreando, que você não está lutando. Irmãos, eu ouvi uma frase um dia que dizia o seguinte: você estar parado, ocupando o terreno que você já conquistou, é uma das maiores vitórias que existe. Então, nem sempre estar avançando significa que você está bem. Às vezes, você tem que parar para fazer alguns curativos, irmãos. Você tem que parar para tomar um ar, um fôlego, respirar, tomar uma água. O Senhor Jesus fazia isso também. O Senhor Jesus, ele levou os discípulos à parte porque eles nem comiam devido às multidões que iam e vinham. Então tem esse tempo que a gente tem que parar, a gente tem que respeitar esse momento de parar. É tempo de parar, eu paro. É tempo de avançar, eu avanço. Então, irmãos, eu agradeço a todos os irmãos que me escreveram que estavam preocupados comigo. Agradeço a todos que têm orado pela minha vida, mas eu não estou afastada dos caminhos do Senhor, tá? Continue orando por mim, continue orando pela minha vida, pela minha família, por esse tempo que eu tenho vivido. Tem sido uma bênção na minha vida estar parada por esse momento, mas tem sido super necessário, irmãos, na minha vida. E eu agradeço a Deus por todos vocês. Agradeço a Deus por todos os testemunhos que eu tenho recebido por e-mail de pessoas contando como a vida das pessoas tem mudado, como o Senhor tem tocado vidas. Os irmãos de fora do Brasil também que me escreveram, me contando os seus testemunhos. Eu agradeço a todos vocês do fundo do coração. E, irmãos, eu não sei se eu vou voltar a narrar algum dia, também é uma pergunta que chega bastante para mim. Irmã, quando que você vai voltar a narrar? Não sei, irmãos, eu não sei nem se eu vou voltar a narrar. Eu não sei quais são os propósitos do Senhor para a minha vida. Mas eu sei que eu sou chamada, meu chamado é de começar coisas. Então, eu comecei algo ali, como eu comecei várias outras coisas já na minha vida. E outras pessoas continuaram e milhares têm sido abençoados. Isso já me faz muito feliz em saber que o Senhor tem sido glorificado através das vidas que têm se firmado, conhecido esse Deus de amor. Porque a gente estava acostumado com aquele Deus assim, como diz uma pregadora que eu gosto bastante, a Joyce Meyer, ela fala que a gente às vezes tem a ideia de que Deus é um ditador que está sentado no céu com um papelzinho marcando os pontos negativos nossos, e não é assim, né? E eu louvo a Deus pela vida da Claire e do marido dela, porque através da vida deles a gente conheceu um pouquinho mais, e estamos conhecendo um pouquinho mais desse Deus amoroso que a gente serve. Então, irmão, se você tem dúvida que a Claire é de Deus, simplesmente analise as mensagens dela e ore a respeito, porque ela fala de santidade, santidade. E para mim isso é muito bom. É uma mensagem muito rara hoje em dia e eu dou crédito para as pessoas que falam a respeito de santidade, para as pessoas que falam a respeito de perdão e para as pessoas que falam a respeito de me preparar para a vinda do Senhor.
Então, irmãos, é isso. Eu quero que Deus abençoe cada um de vocês que esteve ouvindo esse áudio. E agradecer esse espaço aqui no YouTube que a gente tem, que essa liberdade que nós temos de congregar ali, né? Congregar literalmente, a gente se reúne ali no YouTube e somos edificados. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Não reparem aí os erros de português, o jeito que eu falei, porque eu não estou lendo nesse momento, foi uma conversa mesmo que eu quis ter com todos vocês. Que Deus abençoe, eu amo cada um de vocês.